Seja bem-vindo, vem cá escutar. Um espaço seguro pra você se encontrar. Deixa o peso lá fora. Aqui tem leveza, terapia sem auê, só com gentileza. Oi, meu nome é Edair Neto e esse é o segundo episódio do Terapia Sem Auê, o seu podcast que não é terapia, mas é terapêutico. Se você não conhece o nosso programa, ele se chamava Edair Neto Oficial, mas por decisões eu decidi mudar o nome dele e eu acabei aceitando esse. E eu queria falar de um tema sobre coisas que não merecem você. Eu pensei nesse tema porque eu vi que construir a nossa felicidade é uma coisa única e individual, e que muitas vezes a gente acha que ela vem de um ponto de vista. Ela acaba se construindo isso na nossa mente. A gente talvez nunca deseja um carro do ano, mas por a gente ver um sorriso no rosto de uma outra pessoa, ela pode acabar se tornando também o nosso objetivo. Mas isso acaba ficando uma coisa sem sentido, uma coisa que o nosso cérebro talvez não entenda e nem você no futuro. Então eu pensei em alguns temas que eu gostaria que você repensasse e filosofasse depois aí, com uma reflexão sua, na sua análise, sobre o que é realmente todos esses sucessos. Eu achei interessante a gente notar que o sucesso, na verdade, quando você pesquisa, ele vem de sinônimo de triunfo. E triunfo vem de pensar. O que é o triunfo da sua vida? Essa é a pergunta. Porque o sucesso, ele tem até um ponto que eu achei bem interessante, que ele pode acabar, entendeu? Do nada acaba esse sucesso. E o nosso score de felicidade, esse é um termo técnico para psicologia positiva, né? Quem não sabe, eu sou psicoterapeuta positivo. E a gente usa esse termo para um teste de quão felicidade e bem-estar o nosso cliente ele está. Então, muitas vezes, a gente faz isso para ele tentar achar significado, para ele ver o que está fazendo ele cair a felicidade dele, ou por que ele não está sentindo tanto sucesso. E na maior parte das vezes é por causa que realmente perde o significado. Então, ou seja, às vezes todo o sucesso do mundo que você deseja não é um triunfo no seu íntimo, sabe? É como se toda essa busca implacável que você estivesse correndo é em vão, porque esse sucesso que colocaram na sua cabeça não veio para você. Você viu um sorriso, talvez num comercial de carro, ou talvez você passou na frente de um supermercado e pensou, cara, esse deve ser o melhor supermercado, porque olha só esses sorrisos. E querendo ou não, a gente se atrai por eles, né? O sorriso, ele é uma marca de felicidade, então quando a gente sempre vê um local assim, a gente tem vontade tanto de participar como entrar dentro do estabelecimento. Então eu acho que nesse ponto, o sucesso é daquilo que você pode construir, é daquilo que você está disposto a colocar a mão na massa, por assim dizer, e lutar para conseguir, e não simplesmente aceitar que a felicidade que você viu de uma pessoa realmente significa que também pode ser a sua. Não funciona bem assim nesse detalhe, né? Mas antes de fechar esse tópico, eu não queria ir embora sem falar um pouco sobre o triunfo. Triunfo, quando até a gente pensa nessa palavra, eu não cheguei a pesquisar no dicionário, mas a palavra triunfo, quando eu penso nela, ela vem de um significado de conquista. E essa conquista, ela primeiramente, ela tem que vir do meu íntimo. E esse íntimo que eu falo é sobre o que você escolheu e que realmente ama. Muitas vezes, quando a gente é adolescente e às vezes a gente cresce, tanto os nossos pais como pessoas mais velhas falam, olha, às vezes fazer as coisas do seu coração não vai te dar resultado. E assim, quando você fica mais velho, você fica bem desajeitado com isso.
porque parece que estragaram a sua vida. Agora você é obrigado a seguir um padrão chato, você é obrigado a seguir passos de gente chata, coisa que você não tá afim, sabe? Você não quer ter muita dor de cabeça na sua vida. Mas por um outro lado, esse triunfo da vida, como eu disse antes, quando ele tem um significado, ou seja, às vezes quando você é artista e às vezes você mora num local onde a arte não é tão valorizada, você acaba dando significado para dentro da sua casa, você usa ela. Entende? Às vezes o nosso dom nós não usamos e deixamos ele enferrujar na nossa cabeça. Então, obviamente, a nossa felicidade não vai estar legal. Porque, assim, é um talento seu. Você nasceu para fazer ele. Você nasceu para colocar, fazer, desenhar, dançar, cantar. Então, não tem um porquê você fazer isso para você. Ah, mas às vezes você vai ter que escolher uma profissão e mesmo sendo artista. Mas, poxa, tem tanta coisa que envolve arte. Às vezes você vai ser uma boa costureira, ou às vezes você vai conseguir, sei lá, fazer vasos de planta. Mas tá vendo que essas coisas têm conectividade com o dom artístico, porque traz a beleza, traz uma apresentação. Então não é necessariamente as pessoas mais velhas, tanto para a geração Z que agora já está aí no mundo adulto, elas não estavam tão certas, mas também não tão erradas, sabe? Porque realmente, se eu não fizer aquilo que eu realmente nasci para fazer, então qual é o significado? Por que que eu tenho esse dom? Para não ser usado? Para mim é exatamente como se fosse um carro bom e zero e eu nunca usar. Esse é um dom. Então o triunfo, ele vem dessa maneira para mim, por causa que é uma conquista. Mas tem outro ponto que eu também quero falar, que é sobre tanto do dinheiro. Eu acho que falar do dinheiro pro triunfo também é uma coisa importante. Porque querendo ou não, quem que não gosta? Ele compra as nossas coisas, ele nos ajuda a realizar. Então, como o dinheiro pode fazer parte de um triunfo? Primeiro, galera, uma coisa que eu acho muito importante falar, antes de eu fazer a profissão que eu faço e eu amo, eu pensei em ser muitas coisas. Acho que com 12 anos todo mundo pensa em ser biólogo marinho. Eu já vi que tem muita gente, não sei porquê. É dos 8 a 12 anos que quer ser biólogo marinho. Pensei também o que? Já gastronomia, ser chefe de cozinha. Já pensei depois fazer contabilidade, que não é nada a ver, e até ser professor de artes. Mas, Neto, no meio desse rolo todo, por que então psicoterapia? Porque era uma coisa que era um dom meu de ouvir. Entende? Desde criança eu já ouvia. Desde criança eu entendia a compreensão dos sentimentos das pessoas em minha volta. Eu entendia quando ela estava triste, quando ela não estava. O senso de humor. Então, eu fui me aperfeiçoando quando eu ficava mais velho. Até que um dia, na minha sessão de terapia, o meu terapeuta falou assim: Poxa, cara, por que você não faz psicologia? Eu falei, será? Ele fala, faz. E eu acabei me apaixonando por psicanálise e que me levou a conhecer a psicologia positiva e cá estou. E voltando, eu acho que no assunto, tá vendo que tudo na vida trouxe um bem-estar de felicidade para mim e tudo pode ser com você. Não faça as coisas para correr atrás de dinheiro. Você pode usar um dom seu e talvez em alguma profissão esse dom vai ser bem usado. Às vezes você tem uma boa comunicação, às vezes você é uma pessoa cheia de energia, às vezes você é uma pessoa que gosta de usar muito a sua criatividade. Então, tem várias áreas. Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro muito bem que era uma mulher americana. Eu esqueci o nome dela, mas eu lembro da essência da história. Ela fez faculdade de teatro, ela é americana. Então, depois que ela terminou, né, a escola dela de teatro e tudo, ela acabou não conseguindo o papel que queria tanto. Então, ela foi pro figurino. E hoje, ela é, tipo, a maior estilista de figurinos que existe. Ela já ganhou Grammys, ela já ganhou prêmios por ser uma ótima estilista de roupas. Então,
um dom que ela não sabia, ela misturou as duas coisas, aceitou e, cara, ela tem o sucesso dela, ela ama o que ela faz porque tá envolvido no que ela queria. Então é isso que eu falo, que todo o sucesso do mundo, às vezes a gente não merece, porque todo esse sucesso não vem da nossa cabeça, vem de uma construção social, tanto de parentes, tanto de família e na nossa volta, sabe? Esse rolo todo, esse rolê todo envolvido. Porque assim, ó, pra pensar um minutinho, né, comigo. Quando você tem ali, sei lá, você mora em uma cidade grande, tanto seus objetivos e conquistas não vai ser a mesma do que uma pessoa que mora numa cidade rural ou numa cidade menor. Por exemplo, eu vejo que pessoas em cidade rural, às vezes elas têm um sonho assim tão simples, cara, eu quero, sei lá, dirigir um trator, eu quero trabalhar na agropecuária, agronomia, essas coisas todas, porque eu não sou agricultor, mas também tem agricultor e tá tudo bem. E uma pessoa de cidade grande, às vezes não. Às vezes ela quer um carrão, às vezes ela quer morar num prédio mais alto. Então tá vendo que o sucesso é uma coisa que é construída por base da nossa cultura e local de onde viemos? Então, raciocina um pouco, qual é a sua cultura? É o que você quer mesmo ou é o que estão querendo colocar para você? Aí é o que eu acho que tá o segredo para você conseguir o sucesso realmente do seu íntimo. Entende? Não vai ser um sucesso popular, vamos dizer, ou seja, aquele do famoso, um padrão, mas sim é um sucesso íntimo. Vai ser a sua essência, a mostra para as pessoas verem. E a segunda parte que eu acho que a gente não pode ter tudo e tudo do mundo é o amor. Recentemente eu estava falando com uma amiga e ela também ama pesquisar sobre assuntos de crescimento pessoal, emoções. Então uma vez ela chegou assim em mim e falou: "Você sabia que existem 7 tipos de amores diferentes?" Eu, como assim 7 amores? Ela, sim. Eu pensei até, tipo, tá, de cada pessoa, ela falou, não. Envolve ciclo, envolve sociedade e envolve família. Então, eu pesquisei o que ela quis dizer, com a ajuda dela, obviamente, eu consegui resgatar os nomes. E esses são os 7 tipos de amor que existe, que é o Eros, que é o amor romântico, Filhos, que é o amor entre amigos, filhos com PH, tá? O Storge, que é o amor parental, e o Agape, que resumidamente ele significa um amor genuíno, sem esperar algo em troca. Ludus, o amor sedutor, Filautia, amor próprio, e Pragma, que aos poucos você vê a evolução desse amor crescendo, por assim dizer, entende? Eu tô montando isso para você ver que existe então 7 tipos de amor. Você não percebe que não é só o romântico, não é só o amigo, não é só da sua mãe, não é só do seu pai, de algum outro parente. É muito diferente de cada um aquilo que você sente. E eu acho interessante a gente entender isso, por causa que eu vejo tanta pessoa, a gente percebe que o afeto, quando ele tem um problema em uma dessas 7 áreas, parece que isso afeta a nossa atualidade. Já percebeu isso alguma vez? Tipo, você tem um problema de relacionamento com os seus pais e o afeto que você teve, mas parece que você leva isso para o seu relacionamento. Você parece, tipo, na psicanálise mostra, né? Algumas vezes que tem pessoas que quando elas procuram relacionamento, elas procuram que a esposa ou o marido se pareça com alguma característica de como fosse para te adotar, né? Você, que ela fosse sua mãe ou seu pai. E também, ou às vezes você procura alguma coisa que afeta nessa área tentando substituir um amor antigo. Então, tá vendo que não dá. É impossível que esse afeto ele seja curado, por assim dizer. É por isso que eu acho que é o importante na terapia a gente levar esses assuntos do amor, por causa que são 7 tipos diferentes. E quando a gente quer os 7, a gente está pedindo uma vida perfeita.
Entende? Então, olha só a importância da gente entender que nós não podemos ser todo o amor do mundo, porque exigir uma perfeição que não existe. Às vezes a gente não vai ter tantos amigos ou os amigos que a gente quer, ou terminou uma relação com os amigos, ou você acabou com seu namorado ou sua namorada, ou você não tem um bom relacionamento com seus pais. Porém, você tem um amigo que tem uma vida, que uns amores completamente diferentes do seu. Ou seja, todos nós vivemos numa sociedade assim, que vamos viver diferentes em relação desses assuntos. Então, quando eu falo que o amor, só que quando você foca no amor principal que você já tem agora e dá valor para ele, ele se torna ainda mais especial. Tá entendendo? Por exemplo, às vezes você tá numa fase do seu relacionamento que ele tá incrível. Você viu, você tá num namoro fantástico. Então, eu acho que ao invés de você focar que você não tem todo o amor, talvez o apoio que você deseja da sua família, ou que você não tem todo aquele negócio com seus amigos, aquele charme que você vê nos filmes, ou nas séries, ou em outros grupos, você está perdendo a oportunidade de vivenciar o Eros, entendeu? Por assim dizer, que esse amor romântico, que é essa convivência que você tem. E olha só, vamos misturando as coisas. Aí você pega ele e você também coloca o pragma. Olha só que interessante, porque aí você vê a evolução desse amor, você consegue ver o quanto vocês dois evoluíram, o quanto vocês cresceram juntos, entendeu? Acho que quando a gente dá o valor, por exemplo, a gente tenta encaixar, alguns dá pra encaixar como dá pra ver ali, cara, fica perfeito, parece que o relacionamento ele tem valor, entende? Então, só pra dar uma revisada, todo o amor do mundo é perfeição demais. Às vezes a gente vai querer exigir demais da outra pessoa, mas não dá pra exigir. Entendeu? Às vezes você fala, mas eu sinto os 7 amores, mas reclama ou exige demais. Então você não significa que você aceita tudo, né? Você tem ali uma parcela que você não tem todos e tá tudo bem, é normal. A vida vai seguir em frente, você querendo aceitar isso ou não, porque é assim que acontece. Você para e a vida segue nos trilhos, ela vai continuando. Então somos obrigados a aceitar desse jeito. E a outra parte que eu queria falar é sobre a felicidade garantida. E para falar com esse tópico, eu lembrei muito daquele filme, o Show de Truman. Vocês lembram desse filme? Que é um clássico até. A primeira vez que eu assisti ele foi em 2017, quando eu estava no ensino médio. E a minha professora colocou esse filme pra gente assistir, né? E é assim que eu conheci o filme. Quando eu comecei, eu não tinha um interesse tanto por psicologia, por filosofia, reflexão de vida, nada, sabe? Aquele às vezes assim, de jogada assim, na vida que não tá vendo a vida passar. Mas depois de um tempo, quando eu voltei, eu vi um ponto que eu não tinha notado. No filme, o Truman, a vida dele é perfeita, é uma vida construída para obter felicidade. É ali que a gente sempre vê que a felicidade existe. Ele tinha um emprego legal, uma esposa muito legal, dinheiro, uma família maravilhosa, uma história. Então, a vida é perfeita. Só que o que acontece? Ele não escolheu aquela vida. Tudo aquilo foi construído, tudo aquilo foi planejado para ele, para a vida dele, projetado. E quando ele descobre que nada daquilo é real, aí que a ficha cai e tudo perde o sentido. Parece que a vida que ele teve vai por água abaixo. Ele, sabe, perde o sentido. Agora eu fico sempre pensando, ok, se a vida dele não tivesse esse planejamento, será que teria mais sentido? E aí que vem uma coisa dentro da psicologia. Quando a gente descobre que você corre atrás, que você pode fazer as coisas, você construir, o nível de felicidade é maior. Entende? Cara, é uma delícia saber que todo o seu esforço é recompensado uma hora.
Tipo, às vezes quando você estuda demais, você tá lá quebrando a cabeça, não tá perfeito, mas você tira uma nota legal, ou você conquista as coisas, você vai acabando conquistando aquilo que você sempre sonhou de tanto trabalho duro, é muito satisfatório. É mais satisfatório do que você ter ficado parado. Entende? As coisas derem certo muito rápido com um esforço pequeno. Então, aí que tá legal a fase da vida. E a gente tem que aproveitar isso, entendeu? Então, assim, não espere. A felicidade garantida de tudo que você está construindo, que sem esforço vale a pena, não vale, tá? Trabalhar duro em cima de coisas que realmente têm sentido na sua vida, que você se vê dentro, tem um nível de felicidade maior para você. Não espere que depois de casar, depois de ter filho, ou ganhando salário X, vai melhorar alguma coisa na sua vida. A felicidade garantida de verdade é uma coisa individual. Isso vai vir de base no seu esforço e o desempenho que você consegue encarar por cada diversidade nas atividades do seu dia a dia. E eu acho isso muito importante de falar, por causa de que a gente é tão consumido, tanto pela mídia, tanto pelas pessoas à nossa volta, que ainda tem uma cabeça, que precisamos seguir um padrão de uma ideia, que é ali que obtém felicidade. Sabe uma coisa que eu lembro muito? Que felicidade, acho que tanto para homens, era quando você conseguiu o carro. Isso nunca fez tanto sentido para mim. Eu fiquei, cara, mas como assim? A felicidade é um carro. Comprar meu carro. Eu fico, tá, mas você gasta 20 mil, mas depois tem manutenção, tem gasolina para pagar, tem 4 rodas, tem que lavar. Você vai usar, você não vai dormir com o carro. Nunca teve tanto sentido na minha cabeça. Tais coisas assim da vida que eu acho engraçado como as coisas vão fluindo, né? Resumindo, o que eu quero dizer? Era um pensamento tão normal. A gente vê em comerciais, tanto da Mega Sena, na TV brasileira, que, cara, era 50 mil ou um carro zero. Entende? Só de falar carro zero, podia ser qualquer carro, mas era seu. Tá com o seu nome, felicidade. Sou independente. Fala, não, independente porque você vai pagar sozinho, né? Você tá ligado que você vai pagar tudo sozinho. PVA, imposto, ninguém fala isso no comercial. Parece que tira o senso de vontade, né? Eu acho isso um ponto muito engraçado da vida. Seguinte, rolo. Mas era esse um ponto que eu queria muito ter falado. Agora eu quero falar também de outro, que eu fiz até um tema aqui, que eu achei ele engraçado, né? Que eu fiz ele em uma forma assim, de uma piada. Que é tudo chegue mais rápido do que suas encomendas da internet ou site chinês. Esse tema tem a intenção de mostrar pra gente que coisas rápidas, elas podem não ser muito boas, por mais que a gente tenha aquela sensação, poxa, que legal, não demorou 30 dias, não demorou 60. Na era moderna que a gente vive hoje, a gente recebe muito estímulo rápido, a famosa dopamina. Esse assunto eu acho que muita gente está até cansado de ouvir. Mas eu lembro até uns anos atrás que o único site chinês antes da Shopee era a Wish. Eu não sei se alguém já comprou na Wish ou se ainda ela existe. Mas, cara, demorava um mês, mais ou menos. E nesse um mês, tava rápido. Porque eu falei, nossa, vinha da China. E acho que vinha de container, de navio, não sei como é que era essas encomendas da Wish. Mas eu sei que quando a gente comprava, demorava de 2 meses, 3, 4. Tinha gente que, meu Deus do céu, só chegou em 8. E a gente não lascava a cabeça. Eu tô falando disso há 10 anos atrás, ou seja, não é muito tempo. Mas hoje, cara, se você não recebe a sua encomenda em 15 dias, ou se você mora em São Paulo, você até recebe no outro dia na sua casa, meu,
A gente pira, a gente acha que é ruim, a gente acha que não presta. Então é muito louco que esse estímulo de rapidez para nós tem muita conexão. A gente espera que as coisas cheguem instantâneo pra gente, mas não precisa ser assim e não deve ser assim. Sabe por quê? Porque tudo que vem muito rápido, ele perde aquela, vamos dizer, aquela emoção, né? Ah, Neto, mas você tá me falando então que tudo que está vindo rápido na minha vida eu não mereço? Ah, tudo que chega rápido não vai durar para sempre de jeito nenhum. Nunca vou dizer isso. Mas eu quero entender que o aperfeiçoamento vai além de uma conquista, por completo. Agora tá entendendo melhor o negócio que eu tô te falando? Porque pensa assim comigo, olha. Quando você faz uma dieta, normalmente uma pessoa aí com um peso relativamente grande e tem a intenção de perdê-lo, demora em torno de 1 ano, né? Tipo, um peso extremo que eu tô citando. E para ela continuar naquilo, ela tem que fazer o resto da vida, ou seja, ela tem que se aperfeiçoar. Então, quando as coisas chegam muito rápido, você tem o intuito de só acabou, pronto, cheguei no meu ponto final, é isso a minha vida, agora é só eu curtir e vai ser assim. Não é. Você pode aperfeiçoar aquilo que você tem, melhorando e descobrindo, tornando ele mais único. As coisas novas, na verdade, não precisam ser novas, elas podem ser aperfeiçoadas. Entende? Esse é um ponto que eu gosto bastante de lembrar e colocar sempre na minha cabeça. Porque, afinal de contas, para mim existe mais felicidade genuína do você conquistar. Você conquistar aquilo com as suas mãos, uma coisa dura, uma coisa complicada. E às vezes pode demorar um pouquinho, mas quando chegar, cara, parece que a sua vida virou um filme. Entende? Parece que toda a sua vida ela tem ali uma ação. Isso que é incrível, aquelas histórias. Tanto quanto nossos avós contavam, quanto nossos pais, sabe? E o que é um filme de ação sem ação? É uma vida que as coisas chegam muito rápido e a pessoa só não se aperfeiçoa naquilo. É como se ela ganhasse um presente e ela não usar aquilo como produtividade na vida dela. Ela usa aquilo como mais um ponto e deu, ai... Uma hora ela enjoa. E a vida não tem que ser desse jeito, galera. Ela pode sim ser tudo de bom e do melhor que a gente pensar quando a gente usa e cada vez mais e sabe usar ela como uma ferramenta eficaz de melhora, de avanço, evoluída. É uma coisa incrível. E esse foi o nosso segundo episódio aqui do Terapia Sem Auê, com esse tema de coisas que não merecem você. Você pode perceber que esse foi um tema bem envolvente. Ele raciocinou bastante que, por mais que pareçam coisas boas, a gente não precisa ter tudo elas. A gente pode aos poucos e prestar atenção nos pontos que nós já temos na nossa vida. Prestar também atenção naquilo que a gente já tem, aperfeiçoar naquilo, né? E é isso, galera. E o que você acha? Coloca aí nos comentários se você acha que a gente esqueceu de falar algum ponto. Quem sabe a gente não faz um episódio sobre isso. Me siga nas redes sociais. Eu tenho o Instagram do podcast, tá? Que é o Terapia Sem Auê. Também tenho o Edaneto _oficial no Instagram e Eda_neto no TikTok. Me sigam lá que eu gosto de fazer muito conteúdo falando sobre assuntos, reflexões e eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!